Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31, diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e não quisestes. Até aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus havia proferido uma mensagem que é extremamente conhecida de todos. Jesus havia trazido o ensinamento de que a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos passam por ele. Quando Jesus profere essa palavra, talvez algumas pessoas se sentiram incomodados com aquilo que Jesus estava falando, porque vez ou outra, ou constantemente, o Evangelho de fato incomoda. O Evangelho, quando pregado com sinceridade, com verdade, com fidelidade, ele tende a incomodar as pessoas, ou a algumas pessoas. E a Bíblia Sagrada diz que um grupo de pessoas chegou até Jesus e disse: olha, sai daqui, vai embora daqui, porque Herodes procura te matar. Herodes quer tirar a tua vida. E quem era esse Herodes? Nós sabemos que quando falamos sobre Herodes, nós falamos não de um homem, mas falamos de uma dinastia. Herodes não é o nome apenas de um homem. Herodes é o nome de uma família, de uma dinastia. Herodes não é necessariamente um sobrenome ou um nome próprio, mas Herodes é um título. E vários Herodes governaram a região da Judeia. O primeiro Herodes que governa a Judeia é um homem que ficou conhecido como Herodes o Grande. O primeiro Herodes, filho de um homem chamado Aristóbulo. E esse Herodes o Grande, ele nasceu por volta do ano 73 a.C. E ele subiu ao trono, se tornou rei no ano 37 a.C. E ele então dá início à dinastia herodiana. E a dinastia herodiana, ela se perpetua no poder por pelo menos 137 anos. Começa com Herodes o Grande, 37 a.C., e vai até o último Herodes no ano 100 depois de Cristo. Por 137 anos essa família governou a Judeia. E obviamente que grande parte desse período eles governaram debaixo da égide de Roma, ou seja, eles governavam a região que Roma permitia que eles governassem. Eles governavam, mas eles tinham poder limitado. Eles deviam obediência ao Império Romano. Acima deles estava o imperador romano. E o imperador romano era quem norteava as leis, era quem norteava o governo deles. Mas os romanos tinham uma forma estratégica de governar, e eles não queriam geralmente entrar em atrito. Então, por isso, eles permitiram que a família herodiana, mesmo depois que eles tivessem assumido o poder, continuassem governando a Judeia. E esse Herodes que estão dizendo para Jesus que quer matar Jesus, é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande, que teve um papel fundamental na história do povo de Israel, porque foi ele quem reconstruiu ou fez melhorias, fez uma grande reforma no templo de Jerusalém. Nós sabemos que o templo havia sido destruído pelos babilônios por volta do ano 586 a.C. Foi reconstruído
quando os israelitas estão retornando do cativeiro, ele foi reconstruído, mas foi reconstruído de uma forma parcial, de uma forma simplória. Um templo que tinha uma magnitude extraordinária, um templo que tinha uma glória, agora foi feito de madeiras, de uma coisa muito superficial, de uma coisa muito improvisada. E Herodes o Grande então amplia o templo, faz uma grande reforma, porque ele também tinha estratégias para governar. E para não entrar em conflito com os judeus, ele então reforma o templo para manter esse contato, essa comunhão com os judeus. Mas Herodes o Grande era um homem terrível. Herodes o Grande é aquele que, quando soube que havia nascido Jesus, o rei dos judeus, deu ordem para que as crianças até 2 anos de idade fossem mortas. Foi um homem extremamente cruel, pois ele matou muitas pessoas, inclusive pessoas da sua família. Ele matou muitos dos seus filhos. E esse Herodes aqui da história que nós estamos lendo é um homem chamado Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande, ou seja, é um dos filhos dele que escapou da morte. E foi um dos filhos dele com uma mulher chamada Maltice. Maltice foi uma sobrevivente das 9 esposas que Herodes o Grande teve. Isso simultaneamente. O homem tinha 9 esposas ao mesmo tempo, e ele matou todas elas. Essa foi uma sobrevivente. E com ela ele teve esse filho chamado Herodes Antipas, ou seja, era Antipas, mas porque carregava sobre si o nome da dinastia, então ele recebeu o nome de Herodes Antipas. Ele era irmão de Herodes Arquelau e era irmão de Herodes Filipe. E esse Herodes Filipe foi aquele de quem ele tomou a esposa, que era sua sobrinha, e se casou com ela. Então esse Herodes Antipas também não é flor que se cheire. Esse Herodes Antipas também tem os seus defeitos. Esse Herodes Antipas também é um homem estratégico, é um homem cruel. E às vezes a Bíblia menciona muito sobre ele, é o Herodes mais mencionado na Bíblia. E às vezes nós temos uma percepção um pouco diferente dele. Porque qual é a percepção que nós temos dele? A percepção que nós temos dele é de um homem que é dominado pela mulher. Haja vista no caso da morte de João Batista, porque ele foi aquele rei que mandou matar João Batista. E quando na ocasião da morte de João Batista, nós vemos que ele mandou matar João Batista para agradar a sua esposa e a sua sobrinha. A sua esposa odiava João Batista porque João Batista pregava contra o relacionamento que ela tinha, o casamento dela com esse rei. E por odiar João Batista, ela pediu que João Batista fosse morto. Você conhece a história? A menina foi lá, dançou e o rei caiu na besteira de oferecer para a menina o que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de João Batista. Infelizmente, João Batista de fato perdeu a cabeça. É esse homem que nós temos a percepção, ele é um homem mandado pela mulher. Mas isso está muito longe de ser a realidade. Ele era um homem de pulso também. Ele era um homem mau. Ele era um homem terrível. Ele era um homem cruel também. E aí chegam alguns fariseus até Jesus e dizem: Jesus, vai embora, sai daqui, porque Herodes quer te matar. E eu preciso dizer para vocês: nunca acredite em fariseu. Está assim de fariseu por aí. Nunca acredite em fariseu. Eu vejo alguns comentaristas bíblicos dizerem que aqui os fariseus estão sendo honestos, aqui os fariseus estão sendo sinceros. De fato eles estão preocupados com Jesus, de fato o conselho deles é bom e que Jesus deveria se afastar para que ele não morresse nas mãos de Herodes Antipas. E eu preciso dizer, como é que homens que vez ou outra estavam arquitetando a morte de Jesus, agora podem se preocupar com a vida de Jesus? Em nome de Jesus, não acredite em fariseu. Fariseu é o religioso.
fariseu é o falso, fariseu é o hipócrita, e às vezes é alguém que arquiteta pelas suas costas, é alguém que arquiteta o seu mal, mas na sua presença fala coisas boas, fala coisas agradáveis, demonstra preocupação com você. Não acredite em fariseu. O fariseu não quer o seu bem, o fariseu quer o seu fim, o fariseu quer a sua morte, ele não está preocupado com você coisa nenhuma. Assim de fariseu, são muitos que querem nos destruir. São muitos que querem acabar com a nossa vida. São muitos que querem limitar a nossa caminhada. Por que eu acredito que Herodes não queria matar Jesus? O pai sim, o pai queria, mas o pai já tinha morrido. O historiador Eusébio de Cesareia diz que por ocasião da matança das crianças, Herodes o Grande, ele adquiriu uma doença terrível na barriga, e as suas entranhas apodreceram, e ele apodreceu vivo, e morreu agonizando. E o entendimento que se tem, é que isso ocorreu por causa da matança das crianças. Deus estava cobrando dele o sangue daquelas crianças. Não muito depois da matança das crianças, talvez 6 meses depois da matança das crianças, ele também veio a morrer. E 15 dias antes dele morrer, 5 dias antes dele morrer, ele mandou matar um dos filhos dele, para que não herdasse o trono dele, para que não tomasse o seu lugar. Veja quão ambicioso, egoísta era aquele homem. Mas Herodes Antipas, não tem um texto na Bíblia dizendo que Herodes Antipas queria matar Jesus. Não tem um texto na Bíblia mostrando que Herodes Antipas estava perseguindo Jesus. Então, abra os seus olhos, não acredite em fariseu. O fariseu pode demonstrar preocupação com você, mas na realidade ele está arquitetando para te matar. Talvez os fariseus estavam arquitetando para que Jesus fosse para uma outra região onde eles tivessem um domínio maior sobre Jesus, onde eles tivessem como arquitetar contra Jesus, onde eles tivessem como, de fato, fazer o mal a Jesus. Muito cuidado, muita prudência. Quando a Bíblia Sagrada diz que eles chegam para Jesus e diz: vai embora daqui, porque Herodes quer te matar, Jesus poderia temer. Por que Jesus poderia temer? Porque Jesus sabia que ele tinha mandado matar João Batista. É bem verdade que o relato bíblico demonstra que talvez ele não quisesse de fato matar João Batista, mas pelas circunstâncias, pela situação, ele foi levado a isso. Mas o fato é que ele tinha sim mandado matar João Batista. E aí vem a palavra: vai embora, porque Herodes quer te matar. Tem muita gente temendo por causa de palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo quer impor medo no Filho de Deus. O pior inimigo do ser humano é o medo. E obviamente que eu estou falando de um medo exagerado, porque o medo numa dose menor, ele é saudável. Todos nós temos medo e todos nós precisamos ter medo. Por acaso não é bom para nós, não é saudável para nós ter medo de altura? Em algumas situações é, porque nós não vamos colocar a nossa vida em risco. Porventura não é saudável para nós ter medo de certos tipos de animais? É, porque assim não vamos colocar a nossa vida em risco. Então o medo em uma dosagem baixa é bom, é saudável. Mas o inimigo não tenta nos impor esse medo saudável. O inimigo tenta nos colocar em pânico. E o que eu digo para você nessa noite é: o inimigo ele até parece assustador, o inimigo até parece malvado, mauzão. Malvado de fato ele é, mau ele é, mas o poder dele é limitado. Ele tenta te atemorizar, ele tenta te assustar, mas o Filho de Deus não teme. O Filho de Deus não pode temer. E sabe por que o Filho de Deus não pode temer? O Filho de Deus não teme?
Jesus encara aqueles fariseus. Sabe por que o Filho de Deus não teme o mal? Sabe por que o Filho de Deus não teme a Herodes? O Filho de Deus não teme Herodes porque o Filho de Deus está alinhado com o relógio, com o calendário de Deus. Pastor, não entendi, eu te explico para você compreender. O Filho de Deus não teme a Herodes, porque o Filho de Deus sabe que Deus tem uma obra, que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, que Deus tem um propósito. Jó 42:2 diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se o Filho de Deus está alinhado com o calendário de Deus, Herodes pode até esbravejar, Herodes pode até ameaçar, Herodes pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque os planos de Deus têm que se cumprir. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Então não temas, se tu és filho de Deus, não temas, porque Deus até pode permitir que algo venha acontecer, mas só vai acontecer na hora certa. Eu não estou dizendo para você que o mal não pode nos alcançar. Eu não estou dizendo para você que a nossa vida será sempre de triunfo. O que eu estou dizendo para você é que Deus é poderoso para nos guardar e fazer cumprir na nossa vida os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos. Vai embora, Jesus, porque Herodes quer te matar. O pai dele quis, o pai dele tentou, quando Jesus era bebê, mas não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque Deus tinha uma obra, porque Deus tinha um projeto. A Bíblia Sagrada diz que Deus estava agindo, e Deus está agindo desde a fundação do mundo. Deus está cuidando do ser humano desde antes do ser humano ser formado. Deus está preocupado com o ser humano desde antes da formação do mesmo, ou desde antes da formação da própria terra. Deus já está trabalhando para o ser humano, Deus já está trabalhando pelo bem-estar do ser humano, Deus já está trabalhando pela salvação do ser humano. O trabalho de Deus já estava em curso. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, e agindo eu, quem o impedirá? Herodes pode se levantar, pode matar quem quer que seja, mas ele não mata o Filho de Deus. Ele não vai matar o Filho de Deus. Herodes é a própria personificação de Satanás. Herodes é o próprio tipo de Satanás. Sabe o que significa o nome Herodes? O nome Herodes significa dragão em fogo. Quem é que a Bíblia chama de dragão? Satanás. Para quem é que está preparado o fogo? Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Você não foi criado para ir para o inferno, não. Você foi criado para viver em comunhão com Deus. Você foi criado para viver eternamente com Deus. O problema é que nós nos desviamos na nossa caminhada. O problema é que nós incorremos no mesmo erro que Satanás incorreu. O problema é que nós desviamos o nosso foco. O problema é que nós deixamos de focar em Deus. Nós deixamos de focar a glória de Deus. E passamos a focar a nós mesmos. E passamos a ter a nós mesmos como foco. A nossa vontade imperialista acima de tudo e de todos. Foi isso que aconteceu com ele, por isso ele foi expulso do céu. Mas quando Deus cria Adão, Deus tem comunhão com Adão, Deus está constantemente com Adão. Deus criou Adão para viver no paraíso, Deus criou Adão para viver bem, Deus criou Adão para viver em comunhão com Deus. O problema é que Adão pecou, Adão errou. Da mesma forma Deus nos criou. Nós fomos feitos, ou viemos a partir de Adão, também herdeiros da mesma promessa que Adão tinha. Agora, por causa do pecado de Adão, separados de Deus. Agora propensos ao pecado. Agora propensos à queda. Nascemos debaixo da maldição do pecado. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 11,
que Deus encerrou a todos debaixo de maldição, para que com todos use de misericórdia. Se nós estamos debaixo da maldição do pecado, se um dia estivemos debaixo da maldição do pecado, Deus usa para conosco de misericórdia. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, porque os nossos atos são maus, as nossas atitudes são equivocadas, as nossas atitudes são errôneas, as nossas atitudes ofendem a Deus, mas Deus sempre usa de misericórdia. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. Por isso Deus derrama sobre nós misericórdia e nos ensina a sermos misericordiosos. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Os fariseus estão sendo misericordiosos com Jesus? Nunca foram. A intenção deles, a atitude deles sempre foi de tentar matar Jesus, de limitar, de impedir Jesus no seu propósito. Na nossa vida, na nossa caminhada, sempre será assim. Sempre terão pessoas, sempre terão fariseus, sempre terão inimigos para tentar nos barrar, para tentar nos parar, para tentar nos limitar, para tentar fazer com que os planos de Deus na nossa vida sejam frustrados. E muita coisa na nossa vida que é plano de Deus, é projeto de Deus, só se cumpre se a nossa vontade, se o nosso desejo e se as nossas atitudes estiverem alinhados com a vontade e com o desejo de Deus. Se não estiver, não vai se cumprir. Então olhe para o panorama completo, analise um panorama completo, analise as situações, circunstâncias e pessoas e veja: estão sendo misericordiosos com você? Estão de fato preocupados com você? Ou será que não estão tentando te parar, paralisar, te desvirtuar, destruir a tua vida? Quantos têm trabalhado contra os filhos de Deus, mas os filhos de Deus permanecem? Os filhos de Deus perseveram, os filhos de Deus insistem, os filhos de Deus persistem, porque os filhos de Deus estão alinhados com o calendário de Deus. Talvez você pense: pastor, mas ele matou João Batista. É verdade, ele matou João Batista. Mas por que ele matou João Batista? Qual era o real propósito de João Batista aqui nesta vida? Para que João Batista veio à terra? João Batista veio cumprir a profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A missão de João Batista era preparar os caminhos para o Senhor. E quando a Bíblia diz que João Batista está batizando no Rio Jordão, e aquele homem vai descendo as águas, e João Batista, ao ver aquele homem descer as águas, chegar diante dele, diz: João, me batiza. João diz: eu te batizar? Sou eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? E ele disse: deixa que seja assim, para que se cumpra a justiça de Deus. João Batista batiza Jesus. Quando João Batista batiza Jesus, Jesus sai da água, o céu se abre e Deus diz: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre Jesus. A partir daí acabou o ministério de João. A função de João foi cumprida. Então Herodes até pode matar um filho de Deus, Herodes até pode matar um profeta de Deus, mas desde que a missão esteja cumprida, desde que você tenha ido até o fim, desde que Deus já tenha realizado na sua vida tudo o que Ele tinha que fazer. Quantas vezes tentaram matar o apóstolo Paulo? Apedrejado, náufrago, açoitado, quantas vezes preso, mas ele só foi quando Deus permitiu, ele só foi quando a sua obra estava completa. Ele até disse:
é melhor partir e estar com Cristo. O meu desejo é de ir e ficar com o Senhor, o que é infinitamente melhor, mas porque eu sei que vocês ainda precisam de mim, então eu preciso ficar mais um tempo, e ficou. Porque o Filho de Deus só vai na hora certa, só vai quando ele cumpre a sua missão. Se tem missão de Deus na sua vida, não se preocupe, você vai cumprir essa missão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Talvez você foi acometido de uma doença. Ah, pastor, mas você não sabe as lutas que eu passo. Ah, pastor, mas eu estou debaixo de uma palavra de ameaça. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que te chamou é poderoso para te guardar. O Deus que te chamou é poderoso para te livrar. O salmista nos diz no Salmo 118, versículo 17: não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar as obras do Senhor. Aqueles que estão dizendo que vão matar, ainda vão ouvir a palavra do Senhor da tua boca. Aqueles que talvez estejam cuidando de alguém no leito, ainda vão ouvir daquela boca que está sentenciada à morte: Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Só aceita coisas naturais quem não conhece o sobrenatural de Deus, quem não conhece o Deus do sobrenatural, quem não conhece o Deus de milagres, quem não conhece o Deus da provisão, quem não conhece o Deus do cuidado, quem não conhece o Deus que tem anjos para trabalhar em seu favor, para proteger os seus, aquele que acampa os seus anjos em redor daqueles que vão ser salvos. Não tema, não tema, você só vai na hora certa. Você tem uma missão a cumprir ainda, e Deus vai te levar a cabo nisso. Deus vai te levar até o fim. Jesus vai embora, porque Herodes quer te matar. Jesus dizia, a resposta de Jesus: ide dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ide dizei àquela raposa. Olha como é que Jesus trata o rei. Ele chama o rei de raposa. E que sentido tem essa expressão naqueles dias? Que sentido tem essa expressão na cultura? E que sentido tem essa expressão para os sacerdotes, para os rabinos, para os mestres? Alguém ser chamado de raposa naquela situação e naquela circunstância reflete um caráter astuto de uma pessoa. Ou seja, Jesus está reconhecendo, ele é um homem astuto, ele é um homem esperto. Reflete o caráter de alguém malicioso, de alguém traiçoeiro, de alguém caluniador. Isso é uma raposa na metáfora que Jesus está usando. E de dizer aquela raposa, aquele mau caráter, aquele traidor, aquele caluniador, aquele maldoso, e de dizer a ele que eu efetuo curas, eu expulso demônios, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Se o caráter de Herodes é expresso desta forma por Jesus, astuto, malicioso, caluniador, traidor, por outro lado, os rabinos usavam essa expressão raposa para refletir alguém que era inútil, alguém que era irrelevante. Jesus está dizendo, ele é traidor, ele é caluniador, ele é mau caráter, ele é astuto, ele é tudo isso, mas ele é um inútil. Ele não pode fazer nada, ele não tem poder para nada. Esse é o caráter de Herodes Antipas, e é assim que Jesus enxerga ele. Um homem que sim, se opôs à obra de Deus. O próprio nome Antipas significa exatamente isso: o que se opõe a tudo, ou que se coloca no lugar de. Um homem caluniador, mau caráter, um homem traidor, um homem astuto.
Será que tens lidado com alguns Herodes na tua caminhada? Será que tens lidado com algumas raposas na tua caminhada? Pessoas com essa definição. Quantas calúnias você tem sofrido? Quantas traições? São raposas. Mas a lição que Jesus nos dá: Herodes não tinha ameaçado Jesus, o texto não diz isso. Mas ainda que Herodes tivesse ameaçado Jesus, a lição que Jesus nos dá é: não leve em consideração, porque ele é um inútil. Ele não pode fazer nada. É duro dizer isso, mas algumas pessoas têm que cair no esquecimento. Algumas pessoas têm que ser irrelevantes. Algumas pessoas não podem ser levadas a sério. Aquilo que algumas pessoas falam não pode nos causar a dor que muitas vezes causa. Eu costumo dizer que alguém só oferece o que tem. Alguém que tem o coração cheio de amor só pode oferecer amor. Alguém que tem um coração cheio de misericórdia só pode oferecer misericórdia. Alguém que tem uma vida, um coração cheio de alegria, em todo o ambiente que está é alegre. Mas alguém que só oferece maldade é porque o coração está cheio de maldade. Alguém que só oferece calúnia, alguém que só oferece coisas ruins, é isso que está dentro do seu coração. E você não pode deixar que isso contamine você. Você não pode deixar que isso cause mal a você. Essas pessoas têm que ser vistas dessa forma, como inúteis, como irrelevantes. E isso eu falo para o teu bem. Porque se você for levar em consideração tudo que se fala a teu respeito, está condenado. Você não vai para lugar nenhum. Você está perdido. Não se preocupe. Não se preocupe com os antipas que se levantam contra a sua vida. Jesus disse: eu efetuo curas hoje, eu expulso demônios, e no terceiro dia eu sou consumado. O que é que Jesus está dizendo? O meu ministério é esse, porque o Espírito Santo veio sobre mim para pregar libertação aos cativos, para devolver vista aos cegos, para curar os enfermos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o meu ministério. Eu tenho feito isso desde o dia em que eu fui batizado. Eu estou fazendo isso e vou continuar fazendo. Aqueles que vierem a mim doentes serão curados. É para você, crente. Aquele que vier a ele doente vai ser curado. Aquele que vier a ele destruído vai ser restaurado. Aquele que vier possesso, ele está dizendo: eu vou expulsar os demônios. Eu não vou deixar você oprimido. Eu vou trazer paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu é quem vou aliviar vocês. Eu vou continuar fazendo, mas no terceiro dia eu serei consumado. Ele está dizendo: tudo o que eu estou fazendo aqui, as curas, os milagres, as libertações, tudo o que eu estou fazendo aqui é apenas uma prévia da minha verdadeira obra. A minha verdadeira obra se consuma no terceiro dia. Obviamente Jesus está falando do terceiro dia da sua morte. Jesus está falando do domingo de Páscoa. Jesus está falando do dia que ele vai ressuscitar. Porque curar alguém é uma bênção, glória a Deus, mas não leva ninguém para o céu. Expulsar demônios de alguém, glória a Deus, é uma bênção, mas também não leva ninguém para o céu. Fazer chover pão do céu, como Deus fez para os israelitas, é uma bênção, mas Jesus diz: quem come desse pão vai morrer. Receber provisão de Deus. Às vezes a gente está passando por dificuldade e Deus levanta alguém, às vezes pessoas que nós nem conhecemos, e traz a bênção para nós. Alguns dias, você vê como é que Deus abençoa a gente. Alguns dias eu estava dando aula e o irmão chegou para mim e disse: pastor, depois da aula eu quero falar com o senhor. Eu disse: amém. Quando alguém diz eu quero falar com o pastor, a gente já fica preocupado. Oh meu Deus, lá vem problema. Eu disse: amém, irmão. Terminou a aula, aí o irmão veio: pastor, posso falar com o senhor? Eu disse: pode, vamos conversar. Esse pastor, Deus tocou no meu coração para colocar quantia X de gasolina na sua moto. Eu digo: oh, glória a Jesus. Nem sempre é problema, às vezes é bênção.
Isso é bênção de Deus, é provisão de Deus, mas não leva para o céu não. Foi uma bênção, ajudou bastante, mas não leva para o céu não. A obra é consumada no terceiro dia. Ah, mas a salvação não foi efetuada na cruz, na morte de Jesus. Jesus disse, tetelestai, está consumado, glória a Deus. Mas Jesus tinha que ressuscitar dos mortos, porque o inimigo a ser vencido é a morte. Se Jesus não ressuscita, que inimigo ele teria vencido? E a ressurreição de Jesus, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15 da sua primeira carta, ele disse que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, e em corpo glorificado, da mesma forma que Jesus ressuscitou. Então se você pensa que vai estar lá no céu como um fantasminha, como um espírito flutuando, você está enganado. Você vai ressuscitar em carne, não nessa carne corruptível que adoece, não nessa carne que peca, mas em corpo glorificado. Você vai desfrutar da glória, você vai desfrutar do céu de toda a sua plenitude. Jesus está dizendo, tudo isso que eu faço é uma prévia da minha obra, mas a minha verdadeira obra, o meu verdadeiro propósito nessa terra, não é só curar, não é só alimentar a multidão, multiplicar pães e peixes. A minha verdadeira obra aqui é restaurar a vida daqueles que estão perdidos e trazer aqueles que estão separados de Deus para próximos de Deus mais uma vez. A minha obra aqui nessa terra é pegar os perdidos, é pegar os doentes espirituais e levá-los para a presença de Deus. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus disse, eu fiz e eu faço, mas a minha obra vai se consumar no terceiro dia. E ela se consumou, por isso você está aqui. Você é o fruto da ressurreição de Cristo. Você é o fruto do sacrifício de Cristo por você. A obra se consumou. Você hoje está firme, você hoje está na fé. Permaneça na fé. Jesus disse, na sequência do seu discurso, ele disse, importa porém caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. O que é que Jesus está dizendo? A minha obra é a salvação. Você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, você é salvo. Você tem hoje nas suas mãos a salvação, mas Jesus está dizendo, importa caminhar hoje. Receber a salvação não é ficar paralisado, é caminhar hoje. Importa caminhar amanhã também. A vida tem que estar em curso, a vida tem que estar em movimento com Deus. E importa caminhar no dia seguinte também. Ou seja, não paralise a sua caminhada, não limite a sua caminhada. Os Herodes vão se levantar contra você, os Antipas vão se levantar contra você, os fariseus vão se levantar contra você, mas eles não podem te impedir, eles não podem te limitar. O que Jesus está dizendo é, eles podem falar que vão me matar, eles podem tentar me matar, mas nada me para, nada me impede, nada me limita na presença de Deus. Eu vou caminhar, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Continua, glória a Deus. Continua, dá um passo para Jesus, maravilha, bênção de Deus, mas continua. Glória a Deus. Na carta de Tiago, capítulo 4, e versículo 7, ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos, dê um passo, dê mais um passo, dê 2 passos, dê 3 passos, caminhe em direção a Deus, e Deus caminha em direção a você, e Deus chega até você também. Eu não vou parar, eu vou continuar. Diante de ameaça, é ameaça de morte, eu não vou parar. Diante da oposição, todos são contra, eu não vou parar. Diante da perseguição, estão perseguindo, eu não vou parar. Nada pode te parar, nada pode te impedir, nada pode te limitar, mas isso só depende de você. A disposição é sua. Escolher caminhar ou não, depende de você. Quem trilha o seu caminho é você. E eu garanto a você, se você fizer a sua parte, se você trilhar o seu caminho, se você caminhar, mesmo quando difícil, mesmo quando as forças estão poucas,
mesmo quando as dificuldades são imensas, são enormes. Na tua fraqueza, o Senhor vai te fortalecer. Nas tuas dificuldades, o Senhor vai te amparar. Nas tuas limitações, o Senhor vai te estender a mão. E quando não puderes mais caminhar, se preciso for, Ele vai te carregar no colo. Mas Ele não quer deixar você para trás. E se você disser, sim, Senhor, eu compreendo a tua voz, a minha vida realmente não está fácil, está complicado, está difícil, mas eu ouço a tua voz nessa noite, eu compreendo a tua voz, eu quero caminhar, eu quero prosseguir. Ele está de braços abertos para você. Ele está de mão estendida para que você segure na sua mão, para que você sinta a força da sua mão. Agarre com força na mão dele nessa noite e siga em frente, porque ele te sustenta. Jesus disse, eu vou caminhar hoje, eu vou caminhar amanhã, e eu vou caminhar no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Tem duas verdades nessa expressão de Jesus, e são contraditórias, mas são duas verdades. Primeira coisa, um profeta pode até morrer. João Batista era profeta, o maior de todos, morreu. Jesus era o profeta. Moisés disse, depois de mim o Senhor vos suscitará um profeta. Jesus não é um profeta, Jesus é o profeta. Jesus também morreu. O profeta também morre. Às vezes vai chegar o fim da linha para o profeta. Mas sabe o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é um profeta morrer fora de Jerusalém. Ainda que você morra em Jerusalém. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Glória Jerusalém é aqui. Glória a Deus. É aqui. Está doendo? Fica firme. Está difícil? Fica firme. Aquilo que você está ouvindo está doendo, está machucando, está incomodando? Fica firme. Não sai de Jerusalém não. Se tu é profeta, não sai de Jerusalém não, porque morrer fora de Jerusalém é um problema. Permanece aqui em Jerusalém, porque se tu morrer como profeta em Jerusalém, o viver para você foi Cristo, e o morrer para você foi lucro. Mas se tu morrer como profeta lá fora, acabou para você. Permanece em Jerusalém. Jesus disse, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém, não sai do arraial dos santos não, não sai do meio desse povo aqui não, porque esse povo, por mais defeito que tenha, é o cinturão de Deus para te abraçar, para te proteger, para cuidar de você também, e para te levar para onde quer que eles estejam indo, e você sabe para onde é que nós estamos indo. Mas a outra verdade, e eu disse que é uma verdade contraditória, é que Jerusalém não é cemitério do profeta. Se por um lado o profeta não pode morrer fora de Jerusalém, Jerusalém não é cemitério de profeta. Quem está matando os profetas dentro de Jerusalém? Tem gente matando profeta dentro de Jerusalém. Jerusalém não foi feita para ser cemitério de profeta não. O profeta tem que viver aqui dentro. O profeta tem que viver aqui dentro. Se está aqui dentro, tem vida para você, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ele que esteja morto viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Jerusalém não é cemitério de profeta. Se tu ficar aqui, tu não vai morrer. Se tu ficar dentro de Jerusalém, tu vai viver, porque aqui não é cemitério para você não. Tem muitos Antipas por aí, tem muitos Herodes por aí, tem muitas raposas por aí. E sabe qual é a função da raposa? A função da raposa, uma das maiores funções da raposa, uma das coisas pelas quais a raposa é conhecida, é pelo seu hábito alimentar. Eu pergunto para vocês, o que é que a raposa costuma comer? Ninguém sabe? Galinha, glória a Deus. Raposa gosta de comer galinha. Se tiver uma galinha dando sopa, a raposa vai lá e pega e come.
Será que a raposa está comendo algumas galinhas no galinheiro de Deus? Pois se Herodes está comendo algumas galinhas no galinheiro de Deus, é porque algumas galinhas, eu sei que a expressão não é a melhor, mas eu sei que você está entendendo, estão desapercebidas. Porque eu não sei se você prestou atenção, mas Jesus disse aqui, versículo 34: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quisestes. A raposa está querendo se alimentar das galinhas, mas Jesus está dizendo: eu quero juntar todas essas galinhas debaixo das minhas asas. Você só será devorado se você se permitir. Há proteção para você, há cuidado para você. Se você rejeitar, a raposa vai te pegar, mas se você se acolher debaixo das suas asas, nada nem ninguém vai te tocar. Glória a Deus. É promessa de Jesus para você. É promessa. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus tem promessa para você. Obrigada, meu Deus. Se apodere das promessas de Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois, algum tempo depois, Jesus apareceu diante de Herodes. Quando Jesus foi preso, a Bíblia Sagrada diz que ele foi levado para a casa do sacerdote, do sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele foi levado para o Sinédrio. E a Bíblia diz que ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos. E a Bíblia diz, Lucas 23, a partir do versículo 7, que quando ele estava na casa de Pilatos, Pilatos soube que Jesus era da Galileia. E Pilatos então pergunta: então esse homem é da jurisdição de Herodes? É. Pilatos sabia que Herodes estava na cidade de Jerusalém naqueles dias. E Pilatos envia Jesus para ser julgado por Herodes. Aquilo que o pai dele não conseguiu, que foi ter Jesus nas suas mãos, agora Jesus está sendo enviado para ele. Jesus está sendo entregue nas mãos dele. O mesmo Herodes, Herodes Antipas. Jesus foi levado até a presença de Herodes. E quando Jesus chega à presença de Herodes, por incrível que pareça, a Bíblia diz que Herodes se alegrou em ver Jesus, porque já conhecia a fama de Jesus, porque já tinha ouvido falar de Jesus, e esperava ver de Jesus algum sinal, esperava que Jesus fizesse algum milagre para ele. E a Bíblia Sagrada diz que ele interrogou Jesus e fez perguntas a Jesus, e Jesus não lhe proferiu sequer uma palavra. Além de não fazer nenhum milagre, a Bíblia Sagrada diz que Jesus nem lhe proferiu nenhuma palavra. E a Bíblia Sagrada diz que ele desprezou Jesus. O maior erro do ser humano é desprezar Jesus. Ele mandou Jesus de volta para a casa de Pilatos, para ser julgado por Pilatos. Jesus, mesmo quando estava diante dele, nunca sucumbiu à sua vontade. Nunca sucumba à vontade de Herodes, porque a vontade de Herodes é destruir você, por mais que não pareça, mas é. Jesus não sucumbiu à sua vontade, nem na última hora, e ele desprezou Jesus. Desprezar Jesus é assinar a sentença de morte, é assinar a sentença de destruição. Aprenda uma coisa: na vida você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa. Herodes, Antipas, fariseus, você vai ter que lidar com essas pessoas. Mas não deixe que essas pessoas deem o direcionamento da sua vida. Não deixe que essas pessoas te firam. Não deixe que essas pessoas te machuquem. Não deixe que essas pessoas matem você. Não deixe que essas pessoas arranquem a fé. Não deixe que essas pessoas arranquem a esperança que Deus colocou no seu coração. Ele não tem poder contra você.